Deus não disse espere, Deus disse marche, Deus disse avance. Olá, eu sou o pastor Sérgio Costa, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal do YouTube. Olá, amados, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo pelo meu canal no YouTube, o meu canal que está com uma repaginada nessa nova etapa, nesse novo ano que se inicia. Você que tem acesso, você vai perceber que o canal ele está tendo aí uma repaginada e eu agradeço muito ao meu convidado de hoje aqui para o programa Renovando o Entendimento, que é o pastor Victor Costa, que é o meu filho, e ele é o pastor sênior responsável por apacentar o rebanho do Senhor na Legado Church. Então, pastor Victor Costa, eu sinto muita alegria de você estar participando comigo aqui, início de um novo ano. Amém. E tendo a alegria da gente poder tratar de um assunto tão importante hoje, que foi justamente a ministração no culto de final de ano, que mesmo sem nós conversarmos antecipadamente, eu tive a surpresa, a grata surpresa no início dessa semana, de saber que os temas, eles se conversam. Foi muito interessante como Deus fez, porque eu mesmo me alegrei de ouvir ele dizer, pai, isso que você falou eu também ministrei no nosso culto de final de ano. Então, foi bênção. Amém. E tenho certeza que vai ser bênção, né, pastor Vitor? É verdade. Dê uma saudação aí para os nossos irmãos assistindo. Amém. Olá, queridos, eu sou o pastor Vitor Costa, como foi mencionado aqui pelo pastor Sérgio, meu pai, que eu tenho o privilégio dele me conduzir já há bastante tempo na caminhada de fé. Sou pastor sênior da Legado Church e juntos caminhamos na fé, sendo cada vez mais moldados pelo Senhor, experimentando a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Para mim é uma honra estar participando desse momento tão especial do canal do meu pai e darmos aí um pontapé em grandes conteúdos para você que assiste, para você que curte os ensinamentos passados pelo meu pai, que é um mestre na palavra. Logo no início nós enfatizamos aqui Êxodo 14, versículo 15. Sim. Pelo que você falou, foi o tema que você ministrou na Legado Church. Exatamente. Eu também mencionei aqui sobre o Salmo 100. Sim. Na realidade, o Salmo 100 foi a ministração que Deus me orientou a fazer lá no Ministério Apostólico Vivendo em Graça, em Guadalupe, no nosso culto de final de ano. Mas o que me chamou a atenção foi que no momento da ministração, no momento da oração, depois da pregação ter sido feita, chamando o povo no Salmo 100 a ter esse salmo como um exemplo de postura para a Igreja do Senhor durante todo o ano que se iniciou, vai até o final, o último dia de dezembro do ano, esse salmo vai estar falando. Porque eu não queria que fosse somente uma leitura momentânea para um culto específico e depois o pessoal esquecesse. Aí eu enfatizei que esse salmo é um convite ao povo de Deus estar o ano inteiro celebrando com júbilo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dele com cânticos, sabendo que o Senhor é Deus, entrando por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças, bendizendo o nome do Senhor, e aí concluindo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, de posse disso aqui, desses 5 versículos, foi orientado uma postura para o povo de Deus. E na hora da ministração da oração, me veio que o povo fosse vivenciar isso, praticando isso, e isso seria uma dinâmica para a igreja avançar, para a igreja haver a extensão da obra do Senhor, a ampliação, porque lá Isaías fala, amplia, né? Não impeças, então a obra de Deus tem que ser ampliada. E na hora da ministração, toda essa palavra que Deus foi me dando ali, foi um direcionamento para que esse ano fosse um ano de realmente avançar com a obra de Deus, estender, ampliar, ver a obra crescer, mas o povo de Deus tendo essa postura, porque não adianta somente a pessoa frequentar a igreja, eu acho que você lá no Legado sabe disso, né? Que não adianta somente a pessoa ser um frequentador de culto.
ele tem que prestar culto a Deus. Ele tem que ir para a igreja sabendo, eu estou aqui para prestar um culto ao Senhor. Né? O pregador vai proclamar a palavra de Deus, mas ele também está adorando a Deus, ele também está cultuando. Quem está louvando também está cultuando. Todos os momentos do culto é o culto sendo dedicado ao Senhor. E essa postura aqui, de como a pessoa se coloca, isso aqui era o povo judeu indo para o templo, cantando isso, vamos celebrar o Senhor com alegria. Então é um exemplo para a igreja. Verdade. E quando você falou que você ministrou o tema, o ano para avançar, para a igreja avançar, aí eu achei interessante, porque foi também dito isso na ministração lá em Guadalupe. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse tema que você enfocou lá. Deus deu um direcionamento para nós da Legado Church, em 2026, vivemos um ano de avanço não somente pessoal, não somente ministerial, mas também em toda a nossa igreja. E em 2025 a gente vivenciou muitos desafios, muitas situações que precisamos como igreja nos posicionar, e o Senhor nos direcionou para ele, nesse novo ano, parar, como foi dito em Êxodo 14, parar de clamar. Não é que nós não iremos orar, mas nem tudo se resume só a oração. Nós cremos que a oração, ela também gera ação, atitudes. Então, ao invés de ficarmos só olhando para Deus, Deus, o Senhor tem que fazer, Deus, o Senhor tem que abrir portas, o Senhor está nos convocando a marchar, a parar somente de orar e também marchar. E é isso que eu creio que acontece na nossa caminhada de fé, nas nossas igrejas, na nossa vida com Deus. Existe um momento de você orar, existe um momento de você clamar, mas existe também um momento de você agir, porque a fé sem obras, ela é morta. Então nós cremos muito que a parte de Deus ele já fez, a parte que diz respeito ao Senhor, ele já liberou, ele já preparou. Então se nós conhecemos ao Senhor, o que nós precisamos é nos posicionar e marchar. Mediante as circunstâncias, mediante aos mares vermelhos desta vida, o Senhor é poderoso para abrir um caminho nesse mar. O Senhor é poderoso em meio a você que acredita que você está passando um deserto, uma situação problemática. Em meio a essa situação que você acredita, Deus é poderoso para abrir caminhos. Deus é poderoso para fazer um novo caminho e fazer você trilhar em triunfo, em vitórias, em conquistas, em nome de Jesus. É isso que a gente aprendeu nesse culto de final de ano. Estamos munidos para, neste novo ano, ter um ano de avanço, independente dos percalços, independente das situações adversas. Nós cremos e conhecemos a quem nós servimos. Exatamente. Porque, como o pastor Sérgio falou aqui agora há pouco, o Salmo 100, ele manda você celebrar e fazer tantas coisas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Então, se você crê nisso, se você acredita verdadeiramente nisso e você conhece o Deus que você serve, você tem motivos, independente das adversidades, de você celebrar, de você cantar de alegria, de você entrar pelas portas do templo, adorando, não pelo que ele faz, mas sim por quem ele é, não pelo que ele te entrega, mas sim pelo que ele já te entregou, não pelo que ele falta fazer, mas por tudo que ele já fez nas nossas vidas. Interessante, pastor Victor, que quando Deus falou ali diretamente com Moisés, o Moisés não estava fazendo uma atitude, vamos dizer assim, errada. Ele estava clamando, orando. Verdade. Só que é interessante os ensinamentos que a palavra de Deus nos transmite, né? Porque, como você falou, tem um momento do clamor, tem um momento, né? Verdade. De se pedir, de buscar, mas tem aquele momento que Deus quer de nós a atitude, né? É verdade. O interessante é que quando eu ministrei o Salmo 100 lá na igreja, ele tem um título, na tradução da Bíblia tem um título, né? Na versão original da Bíblia não tem título, mas no título, no subtítulo, aliás, ele diz que é um salmo de ações de graças. E eu lembro que eu falei lá no culto de final de ano, que a ação de graça, o nome já diz, ação de agradecimento. É isso. Então, quando Deus falou então ali com Moisés, peraí, por que tu está clamando? Diga ao povo que marcha, porque o milagre ia acontecer com a atitude deles, né? Já de obedecer a palavra de Deus e ver o milagre acontecer, né? Então eu percebo que Deus está falando aí para quem está nos assistindo, que talvez você pense assim, os pastores estão aí conversando, é muito bonito, né?
falar que Deus opera milagre, mas eu estou passando uma situação que parece que não tem solução. Então, meu querido, eu quero que essa oportunidade Deus está dando a você aí nesse momento, né? Você que está assistindo, independente de onde você esteja assistindo, independente qual seja a situação que você esteja passando, independente de circunstâncias, saiba que Deus, Ele está acima de todas as circunstâncias. Situações aflitivas nós temos nesse mundo, né, pastor? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Só que Jesus completou a frase dizendo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quer dizer, Deus sempre tem uma palavra que vai além daquilo que a gente é limitado para ver. Né? Naquele momento ali de Moisés, ele estava vendo que a solução era ele clamar. Só que Deus falou, peraí, dá um tempo aí que agora eu quero que vocês marchem. Né? Então, quando o salmista botou aqui, celebrar com júbilo, interessante, até abrir um parêntese aqui na nossa conversa, que essa palavra júbilo, a Bíblia fala, se apresenta com alegria, celebra com júbilo, e tem uma passagem lá de Tessalonicenses que fala, regozijai-vos sempre. E eu, em certas oportunidades na igreja, eu trouxe a explicação dessa palavra regozijar. O que é um regozijo? Talvez quem está assistindo a gente esteja vivenciando situações de tristeza, buscando um motivo para se alegrar. E eu quero dizer, meu querido, que o regozijo vai além da alegria, porque a alegria ela é circunstancial. Eu estou alegre porque eu resolvi um problema, eu estou alegre porque eu consegui uma porta de emprego, eu estou alegre porque eu obtive uma vitória. Então você condiciona a alegria à circunstância. Mas e o regozijo? O regozijo, eu já expliquei isso na igreja, ele vai além da alegria, porque o regozijo é interno. A alegria você expressa. Você está triste? Tem uma expressão. Você está alegre? Você sorri, você demonstra. Mas e quando você se regozija? A Bíblia diz que a gente tem que se regozijar. Então, independente da situação ou da circunstância, nada nem ninguém tira de nós a alegria interna, a alegria do nosso espírito, do nosso interior, que se chama biblicamente de regozijo. Então eu estou dizendo para você que o Salmo 100 é para mim, para nós aqui, é para o povo de Deus e é para todos que estão assistindo aí, celebrar com júbilo ao Senhor, se alegrar na presença de Deus. E uma coisa muito importante aqui, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E é importante nós falarmos, pastor Victor, que existe uma diferença de hinos de louvor, de adoração e de música. É verdade. Né? Muitas das vezes o compositor compõe uma música intitulada cristã, mas ele coloca no conteúdo daquela letra umas situações pessoais, né? Que ele está passando por uma situação, que ele está se enfrentando, está passando por um deserto, está passando por uma prova, luta, vento, funil, enfim. Enfatiza numa letra de uma música aquilo que não pode ser traduzido como louvor, porque o louvor é para exaltar a Deus, o louvor é para glorificar a Deus como Criador. E o Salmo 100 está dizendo, celebrar com júbilo, rendei graça, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Então, nós como povo de Deus, temos motivo de sobra para deixar que o regozijo domine, né, o nosso coração, e não circunstâncias, né, viver entristecendo a gente. Talvez quem esteja nos assistindo se decepcionou com alguma coisa na igreja, se decepcionou com alguém na igreja e esfriou na fé, aí se torna um desigrejado e achando que ele agora não precisa estar numa igreja congregando, mas eu quero também aproveitar. E dentro desse novo ano, nós queremos ver vidas servindo verdadeiramente ao Senhor, porque lá em Hebreus
no capítulo 10, né, é mencionado que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, quer dizer, o congregar é bíblico. Eu acredito, pastor, que muita gente serve a Deus por causa de condição, condiciona servir a Deus. Sim. E quando a gente condiciona servir a Deus, baseado em alguma circunstância, se está tudo bem eu sirvo, se está tudo bem eu vou à igreja, se está tudo bem eu louvo e adoro, nós acabamos nos frustrando, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma como a gente gostaria que acontecesse. Agora, quando você adora, serve, congrega, sabendo em quem você crê, o porquê que você crê, quem ele é, você não condiciona a sua adoração. E é onde o pastor falou a respeito de louvores, né? Muitos louvores, intitulados louvores, que na verdade são apenas expressões das suas situações pessoais, não vão glorificar a Deus porque são baseados em situações terrenas. Agora, o verdadeiro louvor ao Senhor é baseado em quem o Senhor é. Por isso os anjos louvam, declarando a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Então, se a gente se espelhar nisso, a gente para de servir, para de adorar baseado no que a gente quer e a gente passa a adorar verdadeiramente como ele é digno. Então eu vejo muito isso na palavra de Deus quando mostra relatos do povo de Israel, e nessa passagem de Êxodo mostra o povo de Israel caminhando no deserto reclamando, de frente para o mar reclamando. Moisés chega a chamar a atenção do povo aqui no versículo 13, porque eles estavam dizendo no versículo 12 que era melhor quando eles estavam no Egito. Eles saíram do Egito, saíram da condição de escravos no Egito para serem cadáveres no deserto. Então eles estavam reclamando de por que Moisés tinha tirado eles do Egito. E Moisés dá uma chamada de atenção neles no versículo 13, dizendo assim: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Então a palavra profética, a palavra de uma liderança profética, a palavra de um homem de Deus é de suma importância para aquele que caminha nos caminhos do Senhor, para aquele que está na presença do Senhor. A palavra de uma liderança como o pastor Sérgio, como a minha liderança e de tantos outros pastores que são homens de Deus, será sempre uma palavra não baseada na sua circunstância. Não será uma palavra baseada naquilo que você enfrenta, mas será uma palavra baseada em quem Deus é. Então a palavra de Moisés foi: fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque o Senhor vai resgatar vocês neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, porque o próprio Senhor lutará por vocês. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa oportunidade. É o próprio Deus quem luta por nós, quem já venceu as nossas guerras, as nossas batalhas, quem já nos concedeu a nossa vitória, quem já preparou tudo e todas as coisas, e Ele está nos chamando para caminharmos, para avançarmos, para chegarmos no propósito. E eu quero nessa oportunidade deixar um breve relato aqui para os irmãos de algo que eu prego muito na igreja, sobre a promessa que nós temos, o propósito que nós queremos chegar e vamos alcançar, mas entre esses dois P's, essas duas letras P's de promessa e propósito, existe o processo. E o processo nada mais é que a nossa caminhada. Então todos nós temos uma promessa de Deus. Deus promete algo na sua palavra a nosso respeito, a respeito de nós, mas Ele nos aponta para o propósito. Deus não está no passado, Deus está no futuro. Então Deus já sabe qual será o propósito realizado nas nossas vidas. Ele sabe onde nós podemos chegar. Então Ele, no nosso processo, Ele nos convida a caminharmos, a perseverarmos, Deus a avançarmos. É onde Deus já sabia, quando estava falando com Moisés ali, onde o povo de Israel iria chegar. Mas eles precisavam perseverar, eles precisavam marchar, avançar para conquistarem e chegarem no propósito que Deus já tinha preparado para a vida deles. Então, da mesma forma, na nossa vida, na nossa caminhada ministerial, todos nós temos uma promessa de Deus, todos nós sabemos que Deus tem um propósito a qual nós devemos alcançar, mas no processo, o mais importante é a perseverança, é estarmos debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra de fé. E eu tenho certeza que o pastor Sérgio, no Ministério Apostólico Vivendo em Graça, tem liberado esta palavra. Para você que faz parte do canal dele e assiste às ministrações dele aqui, também tem liberado palavras de fé e palavras proféticas sobre a sua vida. E o mais importante, além da palavra, é a sua perseverança. Continue perseverando, continue firme, porque o Senhor já liberou a sua vitória.
Que bênção, né? Glória a Deus. Estava aqui me deleitando também. Como é bacana esse tema, avançar, né? Prosseguir. Teve uma vez que eu, ministrando na igreja, me veio falar para ele, vem cá, quando a Bíblia diz prosseguir, né? Quem prossegue, caminha para frente ou para trás. Quem prossegue, vai para frente, avança, né? Então, essa palavra avançar realmente nos chamou a atenção, né? Porque houve quase que uma coisa idêntica, não foi os mesmos textos ministrados, mas foi um tema abordado com tudo a ver para aquilo que Deus quer nesse novo ano, 2026, aí, um ano profético, né? Um ano aí para realmente o povo de Deus estar avançando, a igreja está avançando, está progredindo, se estendendo, a obra de Deus tendo aí grandes vitórias, e o povo de Deus, aí eu volto a lembrar, né? Está lembrando, teve um irmão, um obreiro na nossa igreja, pastor Victor, que ele no final do culto veio falar comigo, falou, pastor, essa palavra, né? O senhor falou para a gente estar o ano inteiro com ela, eu vou colar no espelho do meu armário, para toda vez que eu abrir, eu vou dar de cara com o Salmo 100. Ele é Salmo 100 o ano todo, né? Quando der véspera do domingo, que é para vir para a igreja, quando lembrar do Salmo 100, celebrar com júbilo, entrar em suas portas com louvor, em seus átrios com hinos, bendizer o nome, isso é uma atitude, uma ação de gratidão a Deus que o povo deve ter durante todo o ano. E tendo aí essa atitude de prosseguir. Bom, a gente já está praticamente chegando ao desfecho aqui dessa programação. Lembrando, né, que semanalmente ou periodicamente aí, quando tiver vídeos novos sendo postados, publicados, você que está inscrito ou você que se inscrever vai ser notificado aí, tá? Que o vídeo novo vai estar sendo postado. Mas eu queria pedir ao pastor Victor Costa que dê sua divulgação aí nas redes sociais. Como é que as pessoas localizam você aí nas redes sociais? Você que gostaria de ver mais a respeito do meu ministério, você pode acessar o meu Instagram, você digita @PrVictorCosta, isso é no Instagram, e no YouTube você digita @pastor, escrito, né? Pastor Victor Costa. Você vai ter acesso a muitas mensagens no YouTube e também aos conteúdos. Eu tenho também um canal dentro do Instagram, onde a gente divulga mensagens semanais, direcionamentos para a sua vida. Você também pode participar dessa rede no nosso Instagram e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família e vai abençoar a sua história. Então quer dizer que a Legado Church está avançando. Avançamos, estamos em movimento e celebrando ao Senhor, porque sabemos a quem nós servimos e temos a certeza que grandes testemunhos, grandes milagres, grandes realizações nós viveremos e você que nos assiste também será impactado por isso e viverá na sua vida também. Quero dizer a você que está me assistindo, que já é acostumado a me visualizar aí nas pregações e nas mensagens pelo meu canal, que você vai ver que o canal passou por uma repaginada e quem é o responsável por essa repaginada está aqui na minha frente, que é o meu filho, pastor Victor Costa. Eu queria, pastor Victor, que você que deu essa nova cara aí pro meu canal, divulgasse como é que a pessoa que está tendo a oportunidade agora e quer dizer, poxa, eu quero conhecer o canal do pastor Sérgio Costa, como é que ele acessa pelo YouTube? Você que quer também fazer parte desta comunidade, que é o canal do pastor Sérgio Costa, é só você digitar @pastor Sérgio Costa. Tudo junto. Tudo junto. É o canal oficial do pastor Sérgio, você vai visualizar ele. Tem muito conteúdo lá, vários temas, e eu tive o privilégio de poder ajudar nessa repaginação do canal do pastor Sérgio. É algo que eu gosto de fazer, é algo que eu entendo um pouquinho e coloco à disposição dele também, essa repaginada no canal, e a gente vai estar aí colocando sempre o melhor dos conteúdos, aproveitando o conhecimento que o pastor Sérgio tem ao longo do seu ministério, da sua história, e fazendo com que esse conhecimento chegue a outros líderes, a outras pessoas, a famílias, a lares, a igrejas que precisam cada vez mais de espelhos para este tempo, de homens de referência,
como tem sido a caminhada idônea do pastor Sérgio, que eu tenho o privilégio de ser meu pai. Então você coloca aí @pastor Sérgio Costa no Instagram e você vai visualizar. Lá você também tem um pouco da história dele. Quando você clica em mais, e aí você vai ver lá a descrição de quem é o pastor, você vai ver um pouquinho da história dele. Eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida e a sua família. Irmãos, na conclusão aqui da nossa conversa tão edificante aqui, né, nesse programa, iniciando aqui o ano novo, com a alegria que me foi dada, né, do meu filho participar comigo aqui do programa. Pastor Victor Costa, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. E vamos avançando nesse ano de 2026, Jesus. avançando, celebrando, adorando a Deus e vendo grandes vitórias aí na obra do Senhor. Amém. Amém? Quero deixar juntamente com o pastor Sérgio uma palavra para a sua vida, uma declaração de um Em nome ano de extremamente Jesus. abençoado, você, sua casa, Em sua nome de família, Jesus. por onde você andar, Assim onde você seja. pisar a planta dos seus pés, que se manifeste o poder de O poder Deus, de a Deus. graça de Deus, o favor Assim de seja, Deus em nome de sobre a sua Jesus. vida e sobre todas as áreas. Declaro avanço em nome de Jesus. Amém. E um feliz ano novo para todos. Graça e paz. Graça e paz.